Em meio à crescente de força e popularidade do governo Lula, Congresso e oposição tentam encontrar maneiras de frear esse avanço. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. E eu sou Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Presidente, eu estou muito feliz hoje que o requerimento de retirada de pauta que vai derrotar o governo é de minha autoria. Fazia tempo que eu não via o governo ser derrotado no plenário dessa Câmara dos Deputados. Nós que somos de oposição estamos acostumados a perder semana após semana, mas dessa vez nós teremos uma vitória. E veja, uma das primeiras coisas que o relator fez na comissão especial foi tirar a BET de tributação. Bom, depois de umas 2 semanas aí de vitórias e bons posicionamentos do governo Lula, com crescentes na sua popularidade, enquanto o Congresso e a oposição cada vez mais com derrotas e perdas de popularidade, essa semana aí o Congresso conseguiu dar uma porrada no governo, né, com a negativa de uma MP sobre a fiscalização ali e fisco de bets e rendas fixas, né? Foi tido pelo ministro Haddad como uma perda arrecadatória ali considerável e tal. O governo, inclusive, prometeu retaliações, etc e tal. Sabe o que eu fiquei pensando? Eu tinha colocado na pauta uma pergunta final, mas eu já vou começar com ela, assim. É uma vitória brasiliense, né? Ela não é uma decisão brasiliense. Ela não é uma decisão pro Brasil, é coisa dos deputados, né? E acho que pega mais mal quando a gente vê quem mediou tudo isso, né? Que foi o Tarcísio. Sóstenes agradece ele. Pois é, esse Sóstenes, ele é o melhor amigo do Sidônio Palmeira. Não, exato, tem que ver se o Tarcísio queria o agradecimento, né? Pois é, o Tarcísio, o Sidônio tem uma foto do Valdemar e do Sóstenes. E aí eu já começo com a pergunta: o Tarcísio se prejudica ou se beneficia ao levar essa vitória brasiliense? O que vocês acham? Cara, eu acho que o Tarcísio ele tá tentando manter uma popularidade com o Congresso e com o grupo político que o apoia para a presidenciável e que cada vez mais vai o apoiar menos, visto as sucessivas derrotas. Então ele me parece tentar fazer acenos para essa galera. Eu não sei exatamente, não dá para saber exatamente, quais as relações reais, os interesses reais dele em Brasília, visto que ele tá cada vez mais em Brasília, negociando e falando com pessoas e assim por diante. No entanto, ainda que tenha pegado mal, se a gente comparar com as outras polêmicas, as outras questões, não foi tão midiático assim. O público não ficou sabendo tanto quanto as outras, em comparação. Se a gente botar na balança, talvez não tenha sido um golpe duro pra ele, não. Ainda mais que a gente aqui em São Paulo tá muito mais preocupado com o negócio do metanol lá, que ele inclusive falou bobagem lá. Ele também não tá nem aí, né? Exato. A gente tá mais bravo com isso do que qualquer coisa que ele tenha feito lá em Brasília. E assim, mesmo que esse movimento de aumento de imposto não vá se configurar nos termos que aumento de imposto geralmente se configura, é difícil defender, né? Aumento de imposto num contexto atual, o brasileiro se sente muito onerado, sobretudo sobre consumo, bens, mercadorias, etc. Então, é uma pauta difícil para o governo. Eu estava lendo a coluna do Celso Rocha de Barros, que eu acho que ajuda a pensar um pouco essa pergunta que o Pedro fez e essa vitória brasiliense. Ele vai colocar uma questão muito interessante na coluna dele da Folha, que é o seguinte: se o Lula tivesse muito popular, seria natural que os deputados se mobilizassem em torno dessa possibilidade real de reeleição. Ele tem melhoria da popularidade dele, mas ele não está com índice de popularidade de 60%, tornando a derrota dele impossível no ano que vem. Se fosse, eles estariam hoje enfileirados com o governo e votando quase tudo, boa parte das coisas que o governo pautasse na Câmara. Se ele também tivesse muito impopular, era provável que essa questão passasse, porque isso já estaria preparando o terreno para o próximo presidente, uma vez que o Lula não vai vencer, talvez nem concorresse à reeleição, né, dependendo do tamanho da impopularidade. Isso já seria uma forma de ajustar as contas públicas para o próximo presidente, e aí o Tarcísio se beneficiaria muito diretamente de um cenário onde as contas estejam um pouco mais ajustadas, principalmente pela via arrecadatória. Muito vai se discutir aí não na alíquota, mas na efetividade de cobrança de imposto, com a questão das desonerações. O Haddad fala isso: se paga menos imposto hoje do que se pagava 10 anos atrás, muito por conta das desonerações. Quer dizer, o Estado tem deixado de arrecadar. E aí parte do esforço do Ministério da Fazenda em toda a gestão Haddad é repactuar esse aparelho arrecadatório para que ele pare dessas desonerações que foram percebidas como ineficientes e de fato são, se você vai estudar questões econométricas à parte. E aí eu acho que nesse momento de nem impopularidade, nem de profunda popularidade, esse movimento é um desejo para que o governo tente fazer esse ajuste fiscal, que é necessário, que o governo está o tempo inteiro buscando equilibrar as contas públicas nessa política feijão com arroz pela via do gasto público. E aí isso diminui um pouco as possibilidades da reeleição do Lula, uma vez que ele não vai ter um excedente orçamentário para
atuar no ano eleitoral. Então, de certa forma, pode ser uma vitória de médio e longo prazo para o Tarcísio, uma vez que ele pode asfixiar um pouco a possibilidade e a popularidade do governo Lula num ano muito chave, que é o ano de 2026. Mas, ao mesmo tempo, é aquilo. Na prática cotidiana, ninguém liga muito. Né? Assim, nenhum paulistano, nem nenhum brasileiro tá tão interessado nessa MP, nem tá tão interessado nos desdobramentos. Esses efeitos vão se sentir a médio prazo, caso o governo tenha que cortar gastos discricionários mais acentuados que podem ter um impacto eleitoral para o próximo ano. Mas assim, no final das contas é uma vitória, talvez uma vitória do grupo do Tarcísio, mas é uma vitória que pode colher dividendos no segundo semestre do ano que vem se o governo não conseguir repactuar as contas públicas de outra forma. E agora uma outra pergunta em cima do Tarcísio novamente. Em cima do Tarcísio. Adoro. Momento Antero, amigo. Qual que é o real interesse do Tarcísio nessa MP, inclusive? Para ele ter ido lá e feito esse lobby, isso não ficou claro para mim, sinceramente. Porque assim, que ganho exatamente o Tarcísio teria com essa negociação? Isso para mim não ficou nem um pouco claro. Porque ainda que o mercado bet, tal, deve ter muita grana e assim por diante, mas não é exatamente isso que o Tarcísio se beneficia. Eu vou polemizar aqui, mas quem se beneficia com isso é o Ciro Nogueira, que são das bets. Pode ser. Paladino do lobby ali no Senado. E ele é o cara mais próximo do Tarcísio, né? Nessa articulação. Quem ganha são os times de futebol, né? Porque aí os contratos de patrocínio continuam lá em cima. E se as bets estivessem mais tributadas, os times iam negociar bons contratos, assim como eles têm negociado. Mas, assim, eu acho que no final das contas o Ciro Nogueira é de fato um grande beneficiado. Não só por essa movimentação que o Pedro colocou muito bem, mas também pela própria estrutura de Vitória e como Vitória são caracterizadas nesse ambiente digital, assim. Muitos falam de partido digital, eu gosto muito do Marcos Lopes, como todo mundo sabe, e eu acho que a oposição precisava de uma vitória, mesmo que fosse uma vitória pouco relevante do ponto de vista cotidiano. O governo vinha emplacando uma agenda muito determinista, o Lula vai ganhar a eleição. Ele está conseguindo emplacar tudo, ele tem uma melhora no cenário externo, ele tem uma melhora no cenário interno, inflação mais controlada, dólar em baixa, recuperação da popularidade. Então é preciso tentar furar um pouco o barco da administração governista. Então, mesmo que não seja uma vitória imediata e reconhecida, você consegue, por meio de uma atuação muito coesa do Partido Digital, aí, que é uma estrutura de apoio muito forte às candidaturas bolsonaristas. Tem um artigo muito interessante sobre isso na Piauí desse mês, que vai falar um pouco dessa estrutura descentralizada, mas ao mesmo tempo próxima de uma estrutura de um partido tradicional, que vai tentar mediar esses interesses individuais, que podem até ter uma agenda comum, mas se atuassem isoladamente não teriam a possibilidade de construção de pauta, dentro desse ecossistema digital que vai reunir lideranças de atuações muito diversas, né? O Zé do Trovão, que é um cara ligado aos caminhoneiros, consegue se aproximar do Nicolas Ferreira, que vai ter uma atuação muito mais voltada ao ambiente universitário, né? Em relação a essas dimensões bolsonaristas. E eu acho que isso soa e ressoa como uma vitória dentro desse ambiente. E aí você consegue caracterizar, evitamos que o governo aumentasse impostos. Isso é uma pauta comum a todos esses movimentos. Então, é uma forma de ressoar um discurso de vitória, meses sucessivos do governo conseguindo pautar suas próprias vitórias e criando até uma corrente de que, se isso continuar, o Lula está reeleito, a ponto da candidatura do Tarcísio, que era óbvia 3 meses atrás, hoje vai ser colocada como um asterisco pelo próprio Tarcísio, né? E nessa também, isso era uma proposta complicada de qualquer forma, né? Ela não é vendável pelo governo, etc. Ainda que o Haddad tente sempre fazer esse tipo de defesa e assim por diante, mas é mais imposto, é mais taxação, mais aqui e ali e tal, e isso é sempre visto com maus olhos pelo eleitor, não importa o que for. Sobretudo se a gente pensar que as próximas atuações do governo, com certeza vão ser atuações pensando na eleição, vão ser atuações eleitoreiras e tal. Isso já começou na semana passada, quando nós falamos da questão do imposto de renda, e aí todo mundo teve que entrar no barco, né, inclusive a oposição. Mas enfim, o governo tem passado Vale Gás, tem se discutido, o Haddad semana passada falou gratuidade de transporte público no país todo, enfim, um grupo de transporte, talvez um grupo de trabalho para analisar esse tipo de coisa, ver os números, e ele já disse que isso possivelmente vai ser mote de campanha para a próxima eleição, enfim, esses programas eleitoreiros já estão sendo mais pensados pelo governo do que qualquer outra coisa, né? E aí eu fico pensando, como você disse, né, a oposição, o Congresso, enfim, precisava de pelo menos uma vitória, mesmo que ela não seja muito importante, porque talvez os próximos projetos, por eles serem muito eleitoreiros, muito benquistos pela opinião pública e assim por diante, vai ser difícil também para o Congresso segurar os próximos grandes projetos do governo, né? E eu acho que
a questão, por exemplo, do IR, para comparar, o governo conseguia apresentar uma contrapartida muito clara. Quer dizer, a gente vai ter um aumento aqui de alíquota para um grupo bem diminuto e você vai ser diretamente beneficiado. É uma propaganda que conseguia ter um impacto direto. Agora, você vai pegar o texto, ele já nasce como uma forma de fechar as contas públicas por conta da derrubada da MP do aumento do IOF. Então ele já parece naturalmente uma tentativa de aumento de imposto. Mesmo que ele vá se discutir em uma justiça tributária, e eu acho que isso é uma pauta muito cara a um grupo de esquerda mais ideologicamente vinculado, mas eu acho que muitos dos eleitores de esquerda, e eu até estava lendo uma pesquisa que foi feita esses dias aí, esse Morning Call, Populismo e Progressismo no Brasil Polarizado, onde eles vão chamar de uma esquerda tradicional, fora de uma esquerda mais militante. Muitas dessas pautas de aumento de impostos são impopulares, inclusive entre eleitores que tradicionalmente votam no PT. Mesmo que essa percepção possa se dar numa questão de justiça tributária, porque a própria noção de aumento de carga tributária já é impopular. Então é muito difícil para o governo conseguir mobilizar, mesmo no ambiente digital, onde ele ainda é mais fragilizado do que a oposição, apesar de ele ter tido algumas vitórias com a nomeação do Sidônio, eu acho que ele consegue melhorar a comunicação do governo no ambiente digital. A proposta já nasce organicamente meio natimorta, assim. O governo teria que estar muito popular ou muito impopular, como colocou o Celso Rocha de Barros, e eu referendo de novo o que eu falei, para que isso passasse. E eu acho que esse é um momento para o governo repensar o reajuste das contas públicas, visando o período eleitoral do ano que vem. Quer dizer, já está muito claro para todo mundo que o governo vai ter que fazer um ajuste fiscal um pouco mais duro a partir de 2027. Se o governo sabe disso, é o momento de começar a trabalhar essas propostas em 26, mesmo que ele não aprove, pelo menos uma articulação indireta, porque se o Lula for reeleito, é a oportunidade de fazer do que ele não fez quando ele entrou. Eu entendo porque ele não fez quando ele foi eleito em 22, eu acho que existiam muitos compromissos firmados ali, e até uma tentativa de marcar uma posição em relação ao governo Bolsonaro. Mas caso ele seja reeleito em 27, é o momento dele começar a pensar num ajuste mais estrutural das contas públicas e não manter essa ideia de uma política arroz com feijão para fechar todo ano o orçamento. Né? Uhum.